Boa noite. Boa Nosso noite. momento de oração da Paróquia Santo André, em Campinas. Hoje, dia 7 de maio. E esse momento, então, é um momento especial da comunidade. Por isso, convidamos a todos para que possam participar desse momento de espiritualidade, nos fortalecendo na fé e buscando sempre viver a experiência do Cristo ressuscitado. Uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. Bem, Então, na página 158 do nosso livro de oração comum. O Espírito do Senhor preenche o mundo todo. Vamos, cada um lê um. Vamos lá. O Espírito do Senhor se move sobre as profundezas. Pode ler esse, Rafael, por gentileza, o próximo. O Espírito do Senhor aquece os nossos corações. O Espírito do Senhor preenche todas as coisas. E na alegria desta tarde, então iniciamos também vivendo o momento da Santíssima Trindade, dizendo: Bendito seja Deus, Pai, Filho E o Espírito Santo. Amém. O Salmo do dia, conforme o nosso livro de oração comum, o nosso lecionário, é o Salmo 121. Ele está facinho aqui também, ó, na página 97. 97? Ele tem aquele também faz parte acho que da adoração do meio-dia. Ele é da liturgia da semana, da oração do meio-dia, então ficou mais fácil. Página 97. E aí também nós podemos ir fazendo, Rafael, da forma que a gente fez essa primeira oração. Cada um lê um verso, né, um versículo, que são geralmente duas linhas, né? Tem o ponto, tem asterisco, depois tem a próxima. O senhor quer começar, Pedro? Vou começar. Então, é o número 126? 121, Salmo 121. Aqui em cima. Para os montes, elevo os meus olhos. De onde há de vir o meu auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda jamais adormece. Eis que não adormece, nem dormirá, o que guarda o seu povo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua chegada e a tua partida, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Amém. E agora, seguindo aqui o nosso livro de oração comum, tem a leitura do dia. A gente vai fazer, nós podemos fazer o evangelho, né, Padre Odair? Sim. Eu vou compartilhar. É o mesmo evangelho de domingo, com a versão abreviada. Perfeito. Vou compartilhar a tela aqui, que eu já tinha aberto. Posso fazer? O senhor quer fazer? Pode fazer. Isso mesmo. Boa. Deixa eu só abrir, terminar de carregar. A palavra de Deus, escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 5, começando com o versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam levando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra.
e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor. Temos Graças a graças a Deus. Deus. Bem, primeiro, deixa eu só fazer uma correção, né? Não é Evangelho de domingo, não. Não? Eu não, é que eu comecei a ver do barco. Essa é a primeira passagem ainda, né, do Evangelho de Lucas, que é Uhum. a quando ele chama, né, os apóstolos. Os apóstolos. E domingo foi a terceira aparição, né? Evangelho de João, que também tem a cena do barco, Tem. que eles não reconhecem Aham. Jesus, né? Eles demoram para reconhecer Jesus. Então não foi o evangelho do Uhum. domingo passado, não, mas o evangelho de domingo passado faz justamente referência, né? Ele começa a mostrar essas cenas de quando ele estava antes dele morrer, né? Antes de ressuscitar, Uhum. para que os discípulos começassem a lembrar dele, né? Depois ele faz a partilha dos peixes e dos pães. Muito bom. E você viu que interessante? Peraí, eu mudei aqui de a página e fica onde? Peraí, aqui. Ah, a leitura, bom, o que me chama a atenção, você vê que, primeiro, tinha uma multidão e eles estavam ali na beira do mar, né? Ali próximo da areia. E depois, olha como isso é importante, né? Lembra o que ele fala lá no texto, ide, né, a todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, e ele fala, ide mais profundo, né? Ou seja, não é ali que só que a igreja é como um todo, né? E a gente precisa avançar na nossa forma de viver, de agir, de revelar, de ser porta-voz do reino. Então, eu achei interessante aqui a gente poder pensar, né, no pedido de Jesus, né? E outro lado, que eu acho também que faz parte da realidade a gente sempre tem dado desculpa, né? Ah, tô cansado, faz isso, faz aquilo. E Jesus fala, não é esse o caminho, não. Nós já É, tentamos, né? Nós já jogamos a rede, não pegamos nada. é, Quem é o carpinteiro? Quem é esse carpinteiro que quer ensinar o pescador a pescar, né? você viu, a gente estava falando agora de pouco de lançar mais rede na comunidade ali, né? Tá vendo? Eu acho que a palavra cai muito bem, Rodrigo. Exatamente. E o que me chama a atenção aí também, né, de tantas coisas que a gente pode fazer essa, essa hermenêutica, né? Na verdade, fazer essa Aham. analogia, na verdade, né? Quando ele fala de. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim: a gente faz o possível. E o impossível a gente deixa na mão de Deus, né? A gente usa muito isso, né? Meu Deus é o Deus do impossível. Mas essa frase, assim, muitas vezes ela fica. O que quer dizer isso?
né? Então é muito interpretativa. E assim, Jesus é Deus. Então, quando Pedro fala, né, os demais pescadores, ó, não tem, a gente conhece do negócio aqui, não tem peixe aqui hoje, não adianta. E aí ele fala, vá um pouco mais para lá. Não tinha peixe mais para lá, né, ordinariamente. Só Aham, que o possível os pescadores fizeram, mas Jesus, quem que ele é? Ele é Deus. Então, peraí, eu vou fazer o impossível, eu vou fazer criar, né, nascer, surgir, aliás, peixe para vocês pescarem, né? E essa forma de como a gente pode fazer tantas assim, tantas analogias, tantas comparações, né? Tanta coisa para trazer para os dias de hoje. Quando a rede rompe, né? A gente pode uhum, comparar isso com bênçãos, né? Às vezes a gente não acredita e Jesus não vai, né? Acredita, segura, mais uma frase assim, bem clichê, né? Mas segura na mão de Deus e vai, que eu vou te dar aham, tantas bênçãos que vai chegar um momento que a sua rede não vai nem aguentar de tantas bênçãos que você vai ter, né? Fazendo uhum. trazendo assim para, né, para um Analogia, paralelo, né? uma analogia mesmo, né? Usando essa metáfora aí, quer dizer, é tantas bênçãos que era a pesca para os pescadores, né? Isso a troco de quê? De uma conversão, né? Que daí termina quando ele diz que a partir de agora vocês vão pescar gente, vão pescar homens, vão pescar pessoas. Então, assim, me segue, que a partir de agora vocês vão fazer muito mais do que isso. Rafael, se você quiser fazer algum comentário, E a gente costuma ler a passagem compartilhar. bíblica e aí cada um compartilha um versículo ou uma parte ou alguma coisa que chamou atenção na leitura, fica à vontade. Obrigado. No momento acho que eu não tenho nada a dizer, não. Uhum, Tranquilo, fique à vontade. Quiser falar em algum momento, interromper, é a sua primeira participação aqui dos nossos encontros, né? Então a gente Uhum. vai comentando como é a nossa dinâmica aqui dos encontros. E É ok. uma coisa importante para, eu acho que aqui está algo muito especial. Veja, aquele momento de Pedro, ele vai dizer, ó, a gente já tentou e não conseguiu, mas Jesus manifesta a sua misericórdia, ou seja, o seu grande amor, e diz, olha, desistir nunca, né? Mas eu creio que ele deve ter falado com tanta ternura, sabe, com tanta uma força tão especial ali, que que levou os discípulos a falar: "Olha, em teu nome nós vamos, não vamos desistir não", né. E eu penso assim que também ser igreja, a gente estava falando de conquistar a comunidade, né, ali da igreja. A gente sabe que existe muitas motivações para as pessoas, existe muitas coisas que, eh, chamam a atenção das pessoas e nem sempre a questão da igreja atrai. Mas é aí que a gente vive pensando, né, como como realmente acolher e manter uma chama sempre acesa, né, porque não é porque por causa da igreja, mas realmente eu acho que é o Jesus que é o centro da nossa vida, né. Então se a gente, por exemplo, a gente, como, né, como um ser que faz parte da comunidade, pode ser o padre, pode ser, os leigos, os ministros, todos nós. Eu acho que Jesus ele quer despertar uma forma de viver a comunidade, de um acolhimento tão especial e de manter a chama acesa. Para quê? Para que as pessoas não entrem mostrando assim um desejo maravilhoso, uma vontade enorme de ser acolhido, mas depois corre o risco de esfriar, né? De apagar essa chama e vai esfriando e às vezes muitas pessoas às vezes saem. Mas aí a gente se pergunta, mas por quê? Será que nós como comunidade, como padre, como ministro, a gente está vivendo uma experiência de acolhimento,
de tocar de uma forma, né, através da liturgia, da convivência na comunidade, de poder aquecer o coração do outro para que ele permaneça sempre ali com a gente, aquecendo os corações, compartilhando a vida, vivendo a experiência de Jesus, ou seja, é algo muito especial. Então eu acho não, a palavra me chama a atenção para isso hoje, que Jesus, ele está ali anunciando a boa nova à comunidade e aos discípulos, mas ele sempre está dizendo: olha, não é só aqui, a gente tem que avançar mais, ou seja, a gente tem que buscar formas de viver, de poder acolher, de poder demonstrar nosso carinho, nosso amor, para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas. Não é por causa da gente, é por causa de Jesus mesmo. Acho que isso é um momento da leitura, por isso que a igreja, ela está aí, né? Com, às vezes com dificuldades, mas ela não deixa de anunciar o evangelho. Hoje estava uma coisa interessante, né? Tinha uma senhora de 84 anos. Ela estava comentando, olha como que é complicado, né? Que ela conhecia um padre em Campinas. Nossa, e até hoje ele é amigo dela. Mas esse padre saiu, acho que se aposentou, e entrou em outro. E o outro, ela mostrou o nariz, ela gritado para cima, né? Ou seja, tem arrogância, não acolhe, às vezes fala alto, e é jovem. Só que, se a gente for ver essas posturas, elas afastam as pessoas, em vez de acolher. Então, eu gostaria de pensar nisso também hoje, porque é momento de oração e a gente tem que pedir essa, essa bênção para que a gente possa acolher. E hoje a gente tem o prazer de estar acolhendo Rafael, né? Isso. E então, ó, eu sei que não é só nós, mas tu também. Eu acho que quando a gente começar, né, a viver e crescer na comunidade, que a gente possa ser essa chama que não se apaga, né? Ou seja, Jesus está do nosso lado, estamos juntos. Eu Glória a acho, Deus. o senhor falou uma coisa muito interessante, pelo daí, que eu acho que nós devemos rezar muito pelo clero, Uhum. principalmente nesses casos, né? Assim, às vezes o clérigo ele é muito jovem e às vezes ele vai com uma visão de ministério que não é a visão que eu entendo, que a gente acredita que deveria ser, que é a visão de serviço. É, Às vezes não por maldade, mas porque foi, muitas vezes, entrou achando que era isso, e ninguém na preparação mudou a cabeça dele, mudou assim, orientou e falou, olha, isso aqui não é a sua profissão, né? Isso aqui não é... Você não está aqui porque você vai você ganhar um ganha. salário, você tem que cumprir sua carga horária, ou cumprir as suas obrigações. Isso aqui é uma vocação que você tem que ter, né? É serviço. E você é remunerado, você tem que viver, você tem suas contas para pagar, você tem seus direitos e tal. Mas eu acho assim, o mais importante é colocar na cabeça dessas pessoas que eles precisam servir, né? E alguns vêm, infelizmente, né? E a gente vê que parece que querem ser servidos. Olha só, né? Então, assim, o ministro, principalmente o ministro ordenado, ele é, a gente sempre aprendeu, né, desde pequenininho, eu falo desde a catequese lá, que ele é a figura de Jesus dentro de uma celebração, dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia. E É, Jesus, então se inspira em Jesus, né? Então acho que temos que rezar também por essas pessoas, para que não façam os outros também. Não por ele só, mas por toda a comunidade a qual ele é responsável. oh, sem dúvida. É um grande desafio e vale a pena a gente
apostar e viver isso, É, porque isso é importante para a nossa vida de comunidade. Que bom. Mais amém. alguma coisa? Então, vamos continuar? Vamos lá. Então, Página, fazemos essas pequenas leituras ou não? Vamos para o Pai Nosso já? podemos fazer. Aqui na página 159, Cada um faz um. cada um faz uma. Nós temos três aqui. Essa aqui, depois a outra, e depois uma no final. Aí cada um Tá, de nós faz uma. Se você quer começar, eu faço a segunda, aí o Rafael faz essa terceira maiorzinha. Eu perfeito. topo. Então, vamos lá. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos e velhas terão sonhos, a vossa juventude terá visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz em fé, para que transbordem em esperança pela força do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas às pessoas pobres. Enviou-me para animar as aflitas, anunciar a libertação às escravas e pôr em liberdade as cativas, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar as pessoas que choram e dar-lhes uma coroa de alegria em lugar de tristeza, perfume de felicidade em lugar de lágrimas e roupas de festa em lugar de luto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Chique. Então, juntos, vamos rezar esta oração que Jesus nos ensinou. Pai Pai nosso, nosso que que estás no estás céu, nos céus, santificado santificado seja o teu nome, venha o teu venha o reino, teu reino, seja seja feita a tua feita a tua vontade, assim na assim terra na como terra como no céu. o pão O pão nosso de nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as perdoa-nos nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem perdoamos nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos E não nos deixes, deixes cair em tentação, mas mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, pois teu é o pois teu é o reino, reino, o o poder poder e a e a glória. glória Glória para para sempre. sempre. Amém. Amém. Então, vamos fazer juntos esta oração e lembrando as pessoas da nossa comunidade, o reverendo Sérgio, o André, a nossa igreja. Lembrando que nós tivemos o conselho e que esse Deus que é misericordioso abençoe toda a igreja para que ela possa realmente viver uma experiência mais profunda de encontro com as pessoas e fortalecendo a unidade, fortalecendo todas as formas de convivência para que a gente se sinta amado e possamos amar as pessoas em comunidade. E também aonde nós estivermos, né? Porque nós temos família, nós temos trabalho, ou seja, em cada momento, tudo aquilo que vamos aprendendo possa ser colocado em prática. Em tempos de conclave, eu queria É, pedir também pela nossa liderança espiritual, né? O sim, arcebispo de Cantuária, que também está com sede, é, está sede vacante, né? uhum, E é um processo diferente, né, do da Igreja Católica, mas hoje eu estava lendo a respeito disso, né, de como funciona, e que Deus ilumine aí, né, o colegiado que vai escolher, e depois que vai indicar, né, e depois o rei Charles, que é quem vai homologar, quem vai definir, que não é uhum. diferente da Igreja Católica Romana, que é muito mais conhecida, né, então as pessoas levam como referência, mas é a nossa referência espiritual, né, da comunhão anglicana.
e o anterior renunciou há pouco tempo, então agora também buscando que o Espírito Santo ilumine, para que tenhamos, né, mantenhamos essa referência espiritual, que também é uma referência administrativa, né, tem as obrigações também de convocar o sínodos, enfim, as conferências da nossa comunhão anglicana. Então, também rezar por ele, e, claro, também pelo Papa, né, que está aí por vir, Uhum. e que tenha, né, esse mesmo diálogo que o Papa Francisco tinha com as outras religiões cristãs, com todas as outras religiões, não só cristãs, né? Sim, Mas falando assim, ele tinha uma visão muito ecumênica, né? Muito um diálogo interreligioso muito bonito que tantas denominações cristãs admiravam ele, né? E, sim, e que tenha pelo menos no cerne, na alma, que a gente continue assim, né? Que é muito importante para com todos, certeza, né? com certeza. Entendendo que nós somos todos uma única árvore com vários galhos, né? Várias folhas, mas nós temos uma única raiz que é Jesus Cristo, né? Que é Deus, que é Jesus. E aí os Sim. galhos aí tem um galho maior, um galho menor, né? Um galho diferente, um galho mais assim, mais assado, mas que a raiz de todas as igrejas é a mesma, que é Deus. Amém. Uhum. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, juntos. Bendito Bendito Deus, Bendito Deus, tu tens tu nos tens nos ensinado que as ensinado nossas que as nossas ações ações, sem sem compaixão de compaixão, nada de nada valem. valem. Envia-nos o teu Envia-nos o teu Espírito Espírito Santo Santo para para dirigir dirigir e e instruir nossos instruir nossos corações corações e faz e jorrar faz em jorrar em nós nós o um maravilhoso dom do maravilhoso dom do amor, amor, da da verdadeira verdadeira paz paz e de e todas de as todas as virtudes, virtudes, sem as sem quais as nossas quais obras nossas são mortas. obras são mortas. Recebe nossas Recebe orações nossas orações por teu por teu Filho, Filho, nosso Senhor nosso Jesus Senhor Jesus Cristo, Cristo, na na unidade do unidade do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. 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 Então, nós queremos pedir ao Deus da vida com esta bênção, que Ele nos alimente sempre com sua graça, com suas ricas bênçãos, para que possamos viver e testemunhar seu grande amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite. Boa noite.